que tal, chicos e chicas? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua espanhola, terceira série, professora Estefânia. Mas antes, vamos dar um oi para o Paulo. Oi, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos lá, então? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Gênero textual, poema haikai. Objetivo, reconocer las características del género. Lingüístico-discursivo, condicional, irregulares. Objetivos, compreender para qué sirve, evaluar cuándo y cómo hay que usarlo y conocer cómo se forman las oraciones condicionales. ¿Vamos a seguir? Vamos a reflexionar. ¿Conocen este género poético? Vamos a leerlo. Lo mío fue un acto de justicia. Te robé un beso porque tú llevabas meses robándome el sueño. Entonces, ¿conhecem esses poemas curtos? Vamos a ver. Aquí vamos a leer. El trazo de la nube en el cielo, grafite metafísico. Carmelo Urso. Esse traço, esse desenho da nuvem no céu é um grafite metafísico. Que se entende por haikai? Então, estes poemas são haikai. Haikai é um poema corto de origem japonês. A palavra haikai está formada por dois términos. Hai, broma, y kai, armonía, realización, es decir, representa un poema humorístico, un poema armónico, armónico. Vamos a seguir. Esta forma poética fue creada en el siglo XVI y terminó popularizándose en todo el mundo. A pesar de ser poemas concisos y objetivos, el haikai tiene una gran carga poética. Los autores que se escriben el haiku se llaman haikuista. Haikuista, se puede decir haikai o haiku. Perdón, o haiku. Bueno, vamos a leer aquí Mario Benedetti, un poeta uruguayo. ¿Para qué sirve pensar en lo que fuimos si ya no somos? ¿Para qué ficar pensando no que a gente já foi, se já fomos, se já passou? ¿Cierto? Vamos a seguir. Vamos a reflexionar. ¿Ya escuchaste hablar de una gran poetisa brasileña y paranaense? ¿Ya ouviram falar de uma poeta paranaense? Sus grandes producciones son el género textual poético haikai. Ela também produziu haikai. Ela é conhecida por essa produção. Conhecem? Vamos a ver. Aqui, a ler. Não ando na rua. Vamos para a língua portuguesa agora. Não ando na rua. Ando no mundo da lua, falando às estrelas. Falando para as estrelas, ó. Vejam que em três versos você consegue resumir o que ela está pensando. Essa é uma arte. Quem foi essa? Helena Collodi. Não podemos esquecer, sim? A la edad, vamos saber um pouco sobre ela. A la edad de 20 anos, Helena começou sua carreira como maestra de secundária e inspectora de escolas públicas. Ensinou em Instituto de Educação de Curitiba, aqui o Instituto de Educação, aqui do Paraná, ela era professora do Instituto de Educação. Durante 23 anos, Helena se convirtió en una de las poetas más importantes de Paraná y practicó principalmente el haikai. Fue la primera mujer en publicar en Brasil en 1941. Mira qué importante, ¿no? Sí, vamos a seguir entonces. Vamos para nuestra actividad número 1. Com suas palavras, defina que é um poema haikai. Bajo la luna, la sombra que se alarga es una sola. Jorge Luis Borges, argentino.
Chicos e chicas, peguem o caderno, a caneta e escrevam em poucas palavras o que lhes parece, que é um haikai. Sim? Aguardo vocês. E aí, chicos e chicas, vamos ver? O que vocês escreveram aí sobre haikai? Vamos a ver agora? Aqui, com suas palavras, defina que é um poema haikai. Bajo la luna, la sombra que se alarga é uma sola. Possibilidade de resposta a essa poesia de Jorge Luis Borges. Los haiku, que pode dizer haiku também, são poemas objetivos em linguagem simples, corto, de 3 versos, com temáticas cotidianas e de la natureza. Poemas objetivos com uma linguagem simples, curto, de 3 versos, temática da natureza e cotidiana. Certo? De acordo? Vamos a seguir? Atividade 2, outra atividade. Vamos a ver aqui, gaturro. Técnicas para manejar o tempo. E aí, como que vocês estão aí controlando, planejando o tempo de vocês? Vamos ver o que o gaturro tem para nos dizer? Técnicas para manejar o tempo. Como detener o tempo? Besa. Como viajar em el tiempo? Lee. Como escapar del tiempo? Música. Como liberar el tiempo? Respira. E aí, chicos, a pergunta é: si tuvieras más tiempo, o sea, pensar hacia el futuro, ¿qué haría con tu tiempo? ¿Cómo lo planearías? O que vocês fariam se vocês pudessem pensar no futuro, planejar, controlar o tempo de vocês? Peguem aí o caderno, a caneta e escrevam essas possibilidades. Aguardo vocês.
Observaram o tempo do verbo? E aí, o que vocês responderam? Si tuvieras más tiempo, o sea, pensar hacia el futuro, ¿qué harías con tu tiempo? ¿Cómo lo planearías? Posibilidades de respuesta. Si tuviera más tiempo, pasaría más tiempo con mi familia, principalmente con mis abuelos, avós. Si tuviera más tiempo, aprovecharía mejor la vida, las pequeñas cosas. Si tuviera más tiempo, dormiría más. Mira, unas posibilidades, ¿sí? Y piensen aquí, tuviera, pasaría, tuviera, dormiría. Miren bien estos verbos. Vamos a seguir. Actividad 3. Identifiquen los verbos del poema si tuviera tiempo. Los posibles usos del condicional simple. Si tuviera tiempo, escribiría un solo verso, solamente deletreando el tiempo. Si tuviera tiempo, escribiría un poema sin tema, apenas por escrever. Então, agora, o que vocês vão fazer? Procurar observar nesse poema os possíveis usos do condicional simples, certo? Conseguiram encontrar o uso do condicional simples nesse poema? Vamos a ver. Aqui. Identifiquen los verbos del poema si tuviera tiempo, los posibles usos del condicional simple. Si tuviera tiempo, escribiría un solo verso. Si tuviera tiempo, escribiría un poema
Eso, tranquilo, ¿no, chicos? Vamos a seguir? Aqui, agora a gente chegou nos condicionais irregulares. Condicional irregulares. O que acontece no condicional irregulares? Vamos ver bem aqui, ó, nesses quadrados que está escrito assim, ó, caber. Em rojo, em vermelho tá lá, cabe. Esse cabe é a raiz. No condicional irregulares, essa raiz, ela vai mudar. Ela muda. Como que ela fica? Cabre. Mais o ia, que é a desinência. Certo? De acordo? Então, vejam como que fica, que não é igual aos regulares. Então, ele muda na raiz. Então, vejam lá, ó. O io fica cabria, o tu, cabrias, ele, ella, usted, cabria, nosotros, nosotras, cabríamos, vosotros, vosotras, cabriais, ellos, ellas, ustedes, cabriam, tá? E aqui, quando eu coloco mais ia, a gente já vê o final, ia, primeira pessoa do singular, ou a terceira do singular também. Certo? Vamos a seguir. Aqui, mesma coisa, poder. Olha lá o que acontece com a raiz. Pode, raiz, ela muda para podre. Podre, podria. Então, vamos a ver. Eu poderia, tu poderias, ele, ella, usted podria, nosotros, nosotras podríamos, vosotros, vosotras podríais, ellos, ellas y ustedes podrían. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, aquí verbo querer, lo mismo, la raíz, quer. Aí ela muda para quer, com dois, doble R, certo? Eu querría, tú querrías, él, ella, usted querría, nosotros, nosotras querríamos, vosotros, vosotras querríais, ellos, ellas y ustedes querrían. Vamos a seguir. Aí, a hora que nosotros vimos los verbos irregulares, vamos a la actividad. Miren, completa los huecos con el condicional irregular correspondiente. Número 1, en ese autobús no caber todos nosotros. Vocês vão ter que completar ali. 2, tú, tener tiempo de venir esta noche. 3, tú, poder ayudarme con esta tarefa. En la verdad, aqui está escrito tarefa, mas é tarea. Está? José, querer hacer lo mismo que hace su hermano. 5, si contara esta broma de mal gusto a qualquer, poder causar-lhe daño. Agora sim, vocês têm que copiar no caderno e completar com o condicional regular de acordo com o pronome reto ali, o pronome pessoal. Nosotros, tu, José, que é ele. Certo? De acordo? Espero vocês.
Vamos ver como que ficaram os verbos. Olhem lá. Em esse autobús no cabríamos todos nosotros. Autobús, ônibus. Tu tendrías tempo de venir esta noite? Você tem tempo de vir esta noite? 3. Tu poderias ajudar-me com esta tarefa? Você poderia ajudar-me com essa tarefa? José querría hacer lo mismo que hace su hermano. José queria fazer o mesmo que seu irmão. 5. Si contara esta broma de mal gusto a qualquer, poderia causar-lhe daño. Se contar essa piada de mau gosto a qualquer, poderia causar daño. Aqui estão os verbos, chicos. Cabríamos, tendrías, podrías, querrías e podría. Certo? Vamos a seguir. Aí terminamos nossa classe. O que aprendemos hoje? O que nós aprendemos? Gênero textual, poema haikai. Reconhecemos suas características e orígenes. Leemos poemas haikai de poetas latinos. Leemos e conhecemos uma poeta brasileira e paranaense, Helena Collodi. E reflexionamos sobre o uso do condicional irregulares. ¿Está bien? Hasta la próxima clase, chicos.